Aula 13. Agora eu vou comentar sobre um assunto que alguns de vocês já devem ter visto em alguma disciplina, como por exemplo economia da energia, mas deve ter gente que não viu, que é sobre a comercialização da energia elétrica, tá? É, Apesar desse assunto provavelmente ser visto em algumas disciplinas aí da parte elétrica, eu acho conveniente falar porque é uma forma, né, uma tomada de decisão para verificar análise econômica ou não, né, de um empreendimento aí, uma fonte alternativa de energia elétrica, por exemplo, né? Até a década de 90 era muito comum a presença de empresas estatais na geração, transmissão e também na distribuição de energia, isto é, ocupando toda a cadeia produtiva. E na década de 90, algumas destas empresas estatais, elas foram parcialmente ou totalmente privatizadas, ou algumas venderam suas ações e bolsas, tornando empresas de capital misto. E aí o que acontece? Boa parte, então, podemos dizer, né, que a maior parte da energia elétrica comercializada no Brasil, né, comercializada por duas ou mais empresas, de alguma forma. Geração por meio de uma empresa, transmissão por outra, por exemplo, e distribuição por outra. E quando, na década de 90, quando teve aí boa parte das privatizações, criou-se a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, reguladora por exemplo, né, entre outras coisas, regula o comércio de energia elétrica e também os leilões, porque boa parte da energia elétrica consumida no Brasil é comercializado por meio de leilões. Leilões reversos, né, vou escrever com mais detalhes, porque entende-se como leilão, né, um acordo comercial, né, onde uma empresa, né, no caso aqui, né, seria a ANEEL, que é responsável pelos leilões, né, alguém, né, o responsável pelo produto ou pelo serviço oferece um preço e se fosse vai uma joia, uma obra de arte, enfim, né, a empresa detetora desse produto ou serviço daria ingressaria com valor mínimo e os interessados ofereceriam sempre oferecem, né, valores mais altos, né? Então, quem oferece valor mais alto é que leva. No caso aqui da energia elétrica, é um leilão reverso, onde tem o lance máximo, digamos, né, um lance inicial, e as empresas interessadas em comercializar, né, no caso as empresas geradoras, levariam que se oferecesse o valor mais baixo. Então, começa com o lance inicial até ocorrer aí um deságio. Às vezes ocorre deságios bem altos, aí de 50%, 60%, né? Vamos supor, aí lance inicial de 300 e a empresa que leva porque ofereceu 100, vamos supor, né? No caso aí, reais o megawatt-hora de potência gerada. E existem vários tipos de leilões, né? No caso, existem leilões de energia nova, que são ofertados por empresas que vão construir esses empreendimentos, né? Então tem energia nova e energia existente, que são por parte de usinas, de plantas elétricas já existentes e que por de alguma forma acabou-se um contrato, então quer renovar para não fechá-lo, né? Para não encerrar as atividades. Visto que muitas vezes a usina, ela é projetada para ter uma durabilidade muito maior do que um tempo de um contrato, tá? Alguém imagina, por exemplo, qual é a expectativa de vida de uma grande central hidrelétrica? Com certeza muito maior do que um contrato. Então, por exemplo, existem contratos aí tanto da parte de energia nova quanto de energia existente, elas podem ser realizadas para que inicie o seu fornecimento dentro pode ser de um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Isso vai depender muito da tecnologia aí implantada. Se for pensar, por exemplo, em geração eólica de pequeno porte, pequenas fazendas, provavelmente vai se conseguir com facilidade, né, o início da comercialização, no início da sua produção em 1 ou 2 anos. Agora, se for pensar em compensação, se for pensar em uma hidrelétrica de grande porte, no mínimo 5 anos, talvez 6, acho que 6 anos seria um tempo mais adequado. Só que tem vários leilões que ocorrem
digamos, não sei se o termo certo, porteira aberta, isto é, qualquer fonte de energia pode participar, desde geração solar, fotovoltaica, né, geração eólica, até mesmo uma grande central hidrelétrica, enfim. Existem empreendimentos que, imagino eu, né, que sejam mais difíceis de ser comercializados via leilão devido a um alto risco, como ocorre com as centrais termonucleares, que são sistemas de geração que desde o início do projeto até a geração elétrica, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tem se registrado muitos imprevistos, tá? Por exemplo, a última usina que foi inaugurada no mundo foi uma usina inaugurada nos Emirados Árabes, tá? No começo do mês de agosto de 2020, e há relatos aí que foi uma obra, não vou dizer superfaturada, mas o orçamento estourou, demorou-se muito para iniciar, né, a que chama a sua fase crítica, que seria aí o início da fissão nuclear, né? Porque desde a inauguração até o início da geração de energia, nesse tipo de usina é um processo demorado, né? Mas enfim, isso é uma particularidade da geração termonuclear. E outra coisa também, né? Dentro dela também pode inserir geração termoelétrica queimando biomassa. É claro, depende muito das particularidades do fornecimento da biomassa, podendo ser matéria-prima nobre ou podendo ser matéria-prima residual, enfim, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Então existe, como falei, leilão de energia nova, leilão de energia já existente, tá? Pode também ter leilões específicos, né? Leilão específico para geração hidráulica, para PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. Leilão específico para biomassa, alguma biomassa, etc. Tá? Às vezes levando em consideração suas particularidades, enfim, né? Se for pensar, por exemplo, uma necessidade de uma maior geração durante o dia, geração eólica pode sair ganhando, supondo, né? Mas, a grosso modo, boa parte dos leilões são leilões aí, porteira aberta, para qualquer fonte de energia, e isso causa também alguns desconfortos, né? Por quê? Porque tem algumas fontes que sempre vão sair ganhando, né? Sempre algumas fontes cujos empreendedores sempre vão sair levando porque são mais baratos, a viabilidade econômica é maior, enfim. Né? Só tem que tomar cuidado com os diferentes fatores de capacidade, nos períodos onde pode fornecer mais ou menos energia, questão de intermitência que eu já falei várias vezes em outros vídeos. Também, nada impede de ter leilões de ajustes, isto é, se há uma previsão a curto e médio prazo de falta de energia elétrica por algum motivo, deve ser feito aí, de certa forma, em caráter emergencial para atender um curto período de tempo. Tá? O que é um pouco diferente dos leilões de curto prazo, em que, inclusive, né, usa-se aquele instrumento lá do preço da liquidação de diferenças, que é uma cotação que eu até mostrei nos vídeos anteriores, que é muito utilizado para leilões de curto prazo. Podendo ser, inclusive, assim, feito comercialização entre o fornecedor e o consumidor, inclusive fora do âmbito da ANEEL. Então, dependendo do ano, dependendo da época, o PLD, preço para liquidação de diferenças, pode estar no valor bem baixo, em torno de 10, 20 reais o megawatt-hora, até mesmo valores bem altos como 600, 700 reais o megawatt-hora, como já aconteceu. Por que isso? Desbalanço da lei da oferta e da procura. Tá? Então, o que eu posso mostrar para vocês, né, é um material que foi extraído que eu peguei, né, da ANEEL. Primeiramente, eu vou fazer alguns comentários, mostrar aí algumas informações bem sucintas, depois eu apresento aí como é que se diz? A planilha, né, que foi fornecida pela ANEEL, tá? Só para dar um exemplo para vocês, tá? Em 2019 teve um leilão A-6, isto é, fornecimento de energia elétrica, se o leilão foi em 2019, o início do seu fornecimento vai ser em 2025. Tá? O que se observa? Que se observou? Que a tarifa aproximada, né? Claro que depende muito do projeto, mas houve uma variação bem pequena. Porque, na verdade, não é um leilão, são vários leilões menores, são vários lançamentos, né? Inclusive, tem empreendimentos, né, que participa de 2 ou mais desses leilões menores dentro do leilão total, né?
Mas o que se observou, por exemplo, em 2019, que empreendimentos envolvendo geração fotovoltaica, eles venceram, né? Foram um dos vencedores desse leilão, com oferta de em torno de R$ 84 o megawatt-hora. 84. Se pegar, por exemplo, leilões mais antigos, de 4, 5 anos atrás, vai ver certamente que o valor ofertado pela geração fotovoltaica foi bem maior. Fruto do quê? Do desenvolvimento tecnológico das placas e também, por consequência, barateamento, tá? Porque agora está um mercado mais consolidado de produção, né, e comércio também de soluções para geração fotovoltaica. Então, o grande vencedor desse leilão aí A-6 de 2019 foi a geração fotovoltaica com a tarifa aí de aproximadamente 84. Falo aproximadamente que teve empresas que fecharam com 84,4, 84,3, 84,5 reais o megawatt-hora. A geração eólica, nesse certame, concluiu aí a comercialização de energia elétrica por um valor de 97 a 99 reais o megawatt-hora. Já as PCHs, que são plantas de 1 a 30 megawatts de potência instalada, né, também tem uma restrição aí, no máximo 3 km² de área alagada, chegou em torno aí de entre 225 a 234 reais o megawatt-hora. Já as empreendimentos com potência menor que 1 megawatt, centrais geradoras de hidrelétricas, né, as CGHs, mais ou menos isso, 231, 233 reais o megawatt-hora, vê a diferença de preço, né? Já os grandes empreendimentos acima de 30 megawatts chegaram em 157,1 reais o megawatt-hora. Os maiores valores, né, embora aprovados também, foram ofertados por plantas de deixa eu ver aqui, usinas termoelétricas em geral, tanto de biomassa quanto que queimam gás natural, R$ 292 reais o megawatt-hora, né? Vocês estão vendo aí a dificuldade em apresentar aí uma competição, né? Parte das termoelétricas em comparação aí às eólicas, em especial a geração fotovoltaica, tá? E uma coisa interessante também, o empreendimento, né, o empreendedor, ele oferece, né, dá uma oferta de energia elétrica por um projeto, vamos supor, de 300 megawatts, mas nem sempre consegue levar todo o projeto. Então, observa-se nesse leilão, por exemplo, quanta a porcentagem desse potencial vendido. E quantos empreendimentos com a porcentagem vendida de apenas 6%, ao passo que tem empresa aí que conseguiu vender 98%. E aí, essa porcentagem restante deve ser comercializada de uma outra forma, como leilões de curto prazo, ou comércio direto aí com algumas empresas, com grandes empresas consumidoras aí, né? E vai ficar dependente, né? Bastante dependente aí da flutuação do PLD, né? Do preço para liquidação de diferenças. Então, nem sempre, digamos, está com o intuito de oferecer toda a potência, mas nem sempre consegue comercializar toda ela, né? A potência como falei, né? Por exemplo, a usina de 300, mas não vai conseguir comercializar nem sempre os 300, né? Enfim. Aí nesta planilha, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Até as informações como a fonte, o estado, o nome do projeto, a empresa responsável pela geração, a potência instalada e também a potência média. O que significa essa potência média? A potência total vezes o fator de capacidade. Tá? Isto é, se um fator de capacidade é baixo, então a potência média, né, que, claro, que é obrigado a empresa a fornecer, acaba sendo bem mais baixa. Por exemplo, que geração fotovoltaica, que levou os valores mais baixos, certamente pela natureza do projeto, tem fator de capacidade aí de 30%, por média 30% a 31%. Né? Que mais? Nessas planilhas aí tem o preço teto, né, que é o lance inicial, o lance dado, né, a tarifa acertada, né, e por consequência aí o deságio, tá? E também aí o investimento previsto, né? O risco a partir daí o risco vai ser totalmente por parte da empresa empreendedora, que como falei no vídeo anterior, sofre o risco
de não conseguir vender energia elétrica, porque geralmente, né, o responsável pela transmissão é uma outra empresa, então existe leilão de transmissão também, enfim. E que eu falei no vídeo anterior também que no Nordeste teve um período aí que os geradores eólicos ficaram um bom tempo, acho que mais de um ano parados, né? A obra já estava pronta, mas estava esperando a construção das linhas de transmissão, né? E aí gera um prejuízo também, né? Porque a empresa geradora vai ser penalizada. Aí ocorre aí judicialização, ter que mostrar para mais porque a culpa não é da empresa de geração, às vezes é culpa do poder público que demora para lançar aí o licenciamento ambiental, é um negócio complexo. Aí tá, depois do leilão, quanto tempo essa empresa vai fornecer energia elétrica? Por exemplo, uma hidrelétrica, né? E pode oferecer aí, né? Como são contratos de longo prazo, vamos supor um leilão a -5, a -6, aí, vamos supor, se seja esse ano 2020, aí começa a fornecer 2026, aí fornece por 30 anos, em muitos casos, aí vai até 2056, só para dar esse exemplo. Porque hidrelétrica também, assim, é contrato de longo prazo, o payback geralmente é mais alto, então oferece aí um, um contrato, né, de comercialização por um tempo mais longo. 30 anos está de bom tamanho, apesar que hidrelétrica vai com certeza durar muito mais do que isso. Mas leva-se em consideração aí o possível payback, né, do empreendimento. Geração eólica e solar, pode-se colocar 20 anos, né? Por exemplo, geração solar aí, recomenda-se depois de pelo menos 25 anos trocar as placas, né? Porque tem aquelas perdas de geração, né? O que é normal, aí 25 anos perder em torno de 8%. E geração termoelétrica não é diferente, tá? E aí é o seguinte, é um pouco de risco, por quê? Porque ninguém sabe como é que vai estar o comércio de energia elétrica daqui a 4 anos, por exemplo, né? Porque o mandato de um cargo majoritário no Brasil é 4 anos. Então é muito suscetível aí a desempenho da economia e também política, tá? Não tem jeito. Acontece de alguma empresa não cumprir com o contrato? Sim, já aconteceu. Por exemplo, uma grande empresa frigorífica que no passado quis entrar, ganhou vários leilões, mas não conseguiu fornecer energia elétrica. O que aconteceu? Teve que pagar uma multa tão pesada que eu não tenho certeza, mas acho que o grupo até faliu. Não tenho certeza, mas foi muito pesado porque ganhou vários leilões e deixou de fornecer energia elétrica por meio desses leilões. Fosse um só, não, mas foram vários. Então, foi muito complicado. Então, os leilões ocorrem dessa forma, basicamente, tá? Mas existem outros aí, né? Mas esses são os principais. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, né? Como tudo começa. A ANEEL lança uma portaria, tal, né? Para informar que no determinado dia vai ocorrer o leilão, tá? E a partir daí as empresas, os empreendedores, eles se movimentam, entram em contato com empresas responsáveis pela transmissão, né? Faz todo o projeto, né? E aí, a partir daí, tem o leilão, como nós conhecemos, né? Então, por exemplo, aqui, leilão de energia existente A-4 de 2020 e A-5 de 2020. A partir de uma portaria que saiu no dia 14 de outubro de 2019. Leilão de energia nova, tudo isso que eu falei para vocês agora, tá? Que mais? Tá? Basicamente é dessa forma aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha. Vamos ver aqui. Cadê? Tá. Gente, só um momentinho. Eu vou mostrar para vocês uma planilha, ela é um pouco longa, porque mostra os resultados desde 2005, tá? Mas eu vou procurar ser bem rápido. A partir de 2005, né, que eu teve esses leilões. Mas já vou antecipar para vocês. O que aconteceu? Em 2005,
Ainda não havia uma participação aí considerável da geração eólica, muito menos da geração fotovoltaica, então os empreendimentos mais comuns eram empreendimentos hidrelétricos e termoelétricos. Hidrelétricos, tanto PCHs com grandes centrais, tanto faz, e termoelétricos, principalmente a gás, até carvão é possível de encontrar. Óleo combustível, óleo diesel e também biomassa. Por exemplo, aqui, esse leilão aqui, leilão número 2 de 2005 a -5. O leilão ocorreu em 2005, suprimento em 2010. Aqui está leilão número 2, a potência, garantia física, né, que é potência instalada vezes fator de capacidade e os valores. Aqui está errado, é preço, está aqui reais por megawatt, na verdade reais por megawatt-hora. O que eu percebi dos anos para cá? Que o valor, o lance por parte das hidrelétricas, o valor subiu muito. Tá? Da mesma forma, a sistema elétrica subiu bastante também. Então, o custo de produção aumentou. Devido aí com o aumento do custo de operação, de manutenção, enfim. Né? Então, por exemplo, 2005, valores em torno de média 111, 112 reais o megawatt-hora. Tá? E aí tem até modalidade, né? Por exemplo, produtor independente de energia, tá aqui PIE, AP, que é autoprodutor. Autoprodutor seria o quê? A empresa, né, gera energia elétrica que ela pode fornecer, quer dizer, fornece, né, para a rede, né? Porque quando fala em leilão de energia elétrica é uma empresa fornecendo para outra, obviamente. Mas quando fala em autoprodutor, né, porque ele também produz para ele mesmo, né? E a empresa geradora de energia não pode ser uma usina sucroenergética, uma indústria papeleira, enfim, né? Então aí tem produtor independente de energia, autoprodutores, entre outras modalidades, né? Produtor independente de energia, muitas vezes é uma empresa que o know-how dela é apenas a geração, tá? E autoprodutor, muitas vezes é uma empresa, é uma indústria, tá? Que é a dona do empreendimento. Então tá aí. No segundo leilão, leilão de energia 2005, teve apenas hidrelétricas e termoelétricas como vencedoras, tá? E que mais que podemos ver? Deixa eu ver. Até 2014, 2015, se não me falha a memória, né, houve um domínio, não vou dizer o domínio, né, uma participação boa da queima do bagaço de cana como fonte de geração de energia em usinas, inclusive usinas já existentes, ou melhor dizendo, de plantas de geração já existentes. Aí, no caso, eles fizeram lá uma repotenciação, né, uma modernização dos processos, né, porque verificaram, perceberam, né, que dependendo da cotação do açúcar ou do etanol, a geração de energia elétrica pode ser até mais viável, não mais viável, mas um produto que pode gerar mais renda. Às vezes isso acontece mesmo, né? Do produto número 3, no caso a energia elétrica, ser responsável aí pela manutenção das atividades, do equilíbrio econômico de uma empresa, de uma usina sucroenergética. Tá? Vou dar exemplo aqui, por exemplo, usina termoelétrica do Atlântico, no Rio de Janeiro, usa-se gás de processo e vapor de processo. Tá? Uma potência alta é 490 megawatts. Bom, é um valor aí um pouquinho alto, mas não tão alto assim, em comparação às outras, em comparação a uma hidrelétrica, mais ou menos. É que hidrelétrica 113 e essa termoelétrica 130, quase 137, né, reais o megawatt-hora. Tá? Aí você vai observar poucas plantas hidrelétricas de grande porte, porque como é que funciona? Hidrelétrica de grande porte é potencial, tem um empreendimento só, mas às vezes tem que participar de vários lances. Tá? Às vezes é lance de 1 megawatt, 2 megawatts, uma planta de 300, então tem que participar centenas de lances diferentes, mesmo oferecendo aí o mesmo valor, né? Faz parte. Então, por um bom tempo, não teve grandes mudanças. Olha só que curioso aqui. Leilão número 1, 2007, A-5. Teve aí participação de empreendedores, né, para instalar uma usina de termoelétrica queimando carvão mineral. Isso no estado do Maranhão e também estado do Ceará. Termoelétricas a carvão, para serem viáveis economicamente, tem que ter plantas grandes, né, de grande porte.
Vamos lá. Aí teve uma época aí que era, por exemplo, um leilão de A-3, né, 3 anos, que é só para a termoelétrica queimando óleo combustível, óleo diesel. Valores baixos, mas é para quê? A longo prazo, grandes plantas, tá? Se fosse assim, sistemas isolados, de geração pequenas plantas, aí o preço ia lá para as alturas, tá? E aí chega lá para 2007, percebi aqui um pequeno aumento aí do preço, né, do lance final da queimando bagaço. Mas aqui, por exemplo, a Xanxerê deve ser Santa Catarina, Xanxerê Santa Catarina, biomassa de resíduo sólido avícola, alternativo, resíduos de madeira, né? Falo alternativo por quê? Porque às vezes há uma variação aí da oferta de matéria-prima, então, para não ter problemas no fornecimento e para não pagar multas por falta de fornecimento de energia elétrica, então pode optar por uma fonte alternativa. Tá? Mas ainda, todas elas, sem exceção, é menos de R$140 o megawatt-hora. Olha só que valor baixo. Em torno aí de R$60, R$59 para o bagaço de cana. E até tem dois aqui, no estado do Piauí e Minas Gerais. Ah, não, desculpa, só no estado de Piauí, capim-elefante, alternativa resíduo de madeira. É uma variedade de capim que cresce muito rápido, ciclo curto, uma altura considerável, uma geração de biomassa muito grande, aí pau a pau aí com cana-de-açúcar, eucalipto, enfim, mas como falei, né, ciclo curto, né, estuda-se bastante ele para geração de energia, né, alguma termoelétrica. Valores baixos, só que tem um detalhe, leilão de reserva. Onde é que tá? Eu vi aqui, tipo reserva. Tá? Então tá aqui. As outras aqui, deixa eu ver. Ah, tá, tipo A3, assim como tinha falado antes, tá. Exemplo aqui, ó, usina de Santo Antônio, que é uma usina de grande porte, mais de 3 gigawatts de potência, foi vendido aí a energia elétrica por R$79 o megawatt-hora. Isso quando? 2007 para começar a fornecer 2012. Tá? Santo Antônio e Giral, boa parte da energia elétrica vão para o linhão de tensão, de corrente contínua, alta tensão, que vai até Araraquara, só uns 4.000 quilômetros de comprimento, né? Mas de energia energia de reserva eu já mostrei, tá? Então, são várias empresas que participam, né? Pode até ter empresas estrangeiras, tá? Vamos lá. No caso, em 2008, muitas empresas aí de óleo queimando óleo combustível, gás natural, aqui o exemplo, usina termoelétrica José de Alencar, instalada em Caucaia, estado do Ceará, usando gás natural liquefeito, porque estava dentro do projeto, inclusive, né, a construção de um porto de regasificação de gás natural, né? É gás natural importado. Apenas poucos países do mundo que produzem, né, que exportam em larga escala, como Catar, Trinidad e Tobago, Angola, Argélia, Líbia, Estados Unidos, entre outros, né? Que comercializam gás natural liquefeito proveniente de navios. Então, essa usina termoelétrica estava condicionada à construção de um porto e o contrato aí de recebimento de navios, né? De vez em quando, aí o navio entra no porto, fica algumas semanas ou 1 ou 2 meses, fornece todo o gás, vai embora e chega outro, né? Bom, o que mais que nós podemos ver? Aqui também, né? Gás natural regasificado a partir do GNL, aí no Espírito Santo. Só que no Espírito Santo não tem porto, então depende do fornecimento de um navio, vamos supor, um navio que chega no Rio de Janeiro com gás natural liquefeito, é regasificado e esse gás vai para o Espírito Santo, é queimado lá para gerar energia lá, tá? No Brasil isso acontece, né? Curioso, vou explicar para vocês. Tem uma usina em Uruguaiana, que fica na divisa com o Uruguai com a Argentina, é uma usina que funciona só de vez em quando a gás natural e acaba vendendo uma energia elétrica caríssima. Tinha uma época, não sei se ainda hoje é assim, energia elétrica mais cara do Brasil. Mais de R$700 o megawatt-hora no preço de alguns anos atrás. Ficou vários anos sem operar, porque não precisava, e chegou no ponto que o operador nacional do sistema exigiu, né, sua reoperação, né, por contrato, né, já estava tudo certo e vender a um preço altíssimo, né, para atender aí horário de pico, uma situação emergencial. Olha só, Uruguaiana
ela recebe o gás de um gasoduto da Argentina. Não tem conexão com o resto do Brasil. No Rio Grande do Sul, tem o gasoduto vai até, se não me engano, Porto Alegre, mas não tem conexão de Porto Alegre para Uruguaiana. E fica uma distância grande, aí 500, 600 quilômetros, não tenho certeza. Essa usina de Uruguaiana, ela depende do fornecimento de gás de navios que vão para um porto chamado Bahia Blanca, na Argentina. Depois vocês vão ver onde fica essa cidade, Bahia Blanca, na Argentina, que fica ao sul da província de Buenos Aires. Então, gás de Bahia Blanca até Uruguaiana. Então, é centenas de quilômetros de percurso. Tá? Então, depende de um navio que chega a, sei lá, 1.000 quilômetros de distância, no caso de Uruguaiana. Bom, eu falo isso, tudo bem, na Argentina também produz gás, né? Mas eu não sei se é o suficiente para atender essa demanda aí de Uruguaiana. Mas vamos continuar aqui. Bagaço de cana, então daqui para frente assim não tem tanta, são muitas semelhanças. Aqui a usina de Jirau também, construída junto com a de Santo Antônio, lá no Rio Madeira, no município de Porto Velho, capital de Rondônia, tá? É um valor aí baixo, né? 71 megawatts, só para ter uma ideia, né? Tem uma PCH no leilão seguinte, é o valor que é mais que o dobro, 144. E os valores vão aumentando, né? Porque tem inflação, etc. E aí, em 2009, começa aí a onda dos empreendimentos de geração eólica, a geração de energia elétrica, porque então eram empreendimentos assim, estágio embrionário, caráter de pesquisa, experimentais, etc., né? Nem sempre injetados à rede. Começando com oferta de 140 a 150 reais o megawatt-hora, com o tempo vai baixando devido aí a maior oferta, né, de tecnologias mais baratas vindas do estrangeiro, mão de obra, equipamentos, consolidação do mercado da geração eólica no exterior, então aumentou aí a capacidade ociosa das empresas, das indústrias na Europa, por exemplo, mas logo depois aí foram abertas aí várias indústrias filiais no Brasil para fornecimento aí toda a solução, né? Desde as pás, geradores, aí tudo, né? Essenciais é para geração eólica. Mas vocês estão vendo aí valores aí um pouco mais altos, né? Mas com o tempo vai aumentando, diminuindo o custo, o valor ofertado, né, para geração. E a grande maioria deles, produtores e dependentes de energia, tá? Que em geral aí são os empreendedores aí, a grosso modo são as empresas que comercializam, né, energia elétrica. Aí aparece aqui, que talvez seja a maior de toda essa planilha, usina de Belo Monte, 2009, suprimento em 2015, com uma potência média aí de... Opa, o valor está tão grande que está maior do que a largura da coluna. 11 megawatts de potência instalada com 4,57 gigawatts médios. Isto é um fator de capacidade bem baixo, tá? Aí vendeu aí vários lotes, né? 3.200 lotes, porque cada lote é em torno de 1 a 2 megawatts, a um valor aí de quase 78 reais o megawatt-hora, que é um valor baixo, tá bom? Esqueci de falar, né, que empresas, principalmente empresas de grande porte, não é apenas uma empresa só que participa do leilão ou que participa do empreendimento, né? No caso aqui, formam-se consórcios de empresas, né? Que, por exemplo, aqui a Chesf Hidrelétrica de São Francisco, quase 50% da participação, e tem outras participações menores, investimento previsto de mais de 19 bilhões de reais, né? Tá aqui. Como falei, o risco é todo do empreendedor, tá? Vamos lá, o que mais que tem aqui? De sistemas isolados. Sistemas isolados, fonte, cavaco, resíduo de madeira, tá? Porque tem madeireiras, né? E aí são potências baixas, aqui 34, 98 megawatts, a valores aí quase 150 reais o megawatt-hora. Pode parecer bastante alto, mas para sistemas isolados são valores muito mais baixos do que sistemas queimando óleo diesel mineral, tá? O que mais que tem aqui? PCHs, hidráulicas, pulando aqui, deixa eu ver. Mais eólicas. Aí, por exemplo, aqui, 2010, para fornecimento 11, 12, 13, isto é, A1, A2, A-1, A-2, A-3, já apareceu valores mais baixos. De 150 baixou para 120. Né?
em especial no Nordeste, com alguns projetos parece que no Rio Grande do Sul também. Tá? Vamos lá, tem até um caso aqui, usina termoelétrica São Fernando Energia 1, né? Porque a usina de São Fernando na cidade de Dourados tem duas casas de máquina, 2 caldeiras, 2 turbinas, então está aqui, ó, 50 megawatts de potência instalada, 36 de gigawatt médio, isto é um fator de capacidade de 72%, ao valor ofertado de R$ 154,40 por megawatt-hora, queimando bagaço de cana. Tá? Aqui coloca produtor independente de energia, porque são 2 caldeiras lá, então essa caldeira que participa desse leilão gera energia elétrica exclusivamente para a rede. Tá? Continuando aqui, mais geração eólica, R$ 135,00, 137 aproximadamente, a maior parte deles lá no Nordeste, como Bahia, Rio Grande do Norte, por exemplo, também no Rio Grande do Sul. Aqui aparece aqui Praia do Cassino, que é a maior praia do mundo, né? Só de curiosidade que eu estou falando isso. Muita geração eólica, um pouquinho menos de PCHs. E aí tem algumas usinas aqui, Santo Antônio do Jari e Telespires. Isso no estado, não sei se é do Pará ou do Mato Grosso. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Passei batido. Ah, tá. Localização Amapá e Mato Grosso. Eu não sei se vingou essa usina de Telespires, eu acho que sim. Não teve caso de empreendimentos aí que por licença ambiental foi reprovado. Mas essa é outra história. Ampliação da usina de Giral aparece aqui também. Por que eu falo ampliação? Porque às vezes uma planta elétrica lá tem 20 turbinas, mas vai leiloar 15. Então a obra civil está pronta, tem lá 15 turbinas, e aí depois, uma próxima oportunidade, coloca mais. Como aconteceu com a usina de Itaipu. Quando ela inaugurou, não inaugurou com as 20, inaugurou com 5, depois fomentando o número de turbinas aos poucos, né? Mas já com os poços, já com a estrutura já toda montada, né? Para abrigá-los, né? Para recebê-los. O que mais? Muitas eólicas, né? Porque são empreendimentos pequenos, tá? Às vezes é uma fazenda com uma torre, 2 torres, 3 torres, enfim, ou poucas dezenas, tá? Então chega-se num ponto aí que pode parecer bem monótono, né? Vento, 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 aí tá bagaço de cana. A partir de um certo momento, a participação, infelizmente, do bagaço de cana começa a diminuir porque não consegue competir com a geração eólica aqui. 2012, né? Já está chegando aí 105, 115, 116. Aí, ó, R$ 104,00 no empreendimento eólico Jacarandá do Cerrado, estado da Bahia, né? E assim vai, né? E até hoje continua dessa maneira, tá? Isso é ruim? É bom porque energia elétrica é barata, mas o problema é que fica muito numa fonte elétrica, né? E aí tem lá as intermitências da geração eólica e o Operador Nacional do Sistema tem que rebolar aí para conseguir conciliar aí a grande variação aí da geração, né? Essa energia elétrica recebida aí com uma grande variação. O que mais que tem aqui? O que mais que eu posso mostrar? Engraçado que nessa planilha aqui às vezes aparece fonte hidráulica, fonte água e aparece fonte nome do rio. E aí na hora de bater o olho fica confuso de analisar. Mas vamos lá. Muita eólica. Nossa, até vou passar aqui direto. PCHs, né? Um leilão aí 2013, fornecimento 2018. Bastante PCH nesse ponto. A impressão que dá é que ela é exclusiva para isso. Impressão, né? Porque logo depois aparece aqui bagagem de cana, cavaco de madeira. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, isso mais recente, né, foram empreendedores, né, conseguiram, né, vencer um leilão de queima de resíduos de madeira, tá, para construir usinas lá em Três Lagoas, Silvíria, Bataguaçu, Brasilândia, né, onde tem muitas plantações de eucalipto, né, consequente de colheita, mas estava ocorrendo, até hoje tem, né, o grande passivo ambiental da destinação, até mesmo irregular desses resíduos, que são raízes, árvores que quebram, né, prematuramente, galhos, enfim, porque na hora da colheita da hora do corte, né, do eucalipto, né, vai galho para o solo, aí às vezes precisa retirar a raiz, né, tem algum problema de árvore tombada prematuramente, e aí gera-se muitos resíduos, né? Então, algumas dessas usinas servem principalmente para queimar esses resíduos que não vão para a indústria papeleira, tá?
Eu não sei se passou batido aqui ou vai aparecer, né? E também geração elétrica queimando lixívia, tá? Por parte de empresas que produzem celulose. Aí vento, 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 vento. Isso aí 2013 mais ou menos, aí geração eólica arrasou, né? Vento, continua vento. Aí tem aí que gás natural, por exemplo, né? Termoelétrica Mauá, no estado do Amazonas, né? Provavelmente, né, aqui não aparece a cidade, deve ser na cidade de Manaus. Uma usina já existente, uma usina nova, né? Que se for já existente, já queimava óleo diesel, né? Aí acaba oferecendo uma energia elétrica muito mais barata do que a diesel. Aí os valores vão aumentando, né? Por exemplo, a gás, R$ 203 o megawatt-hora, bagaço de cana no estado de Goiás já oferecendo a 205, né? Porque os custos aumentam, né? Então aqui já entra na fase aí das termoelétricas oferecendo valores aí beirando a R$ 200 o megawatt-hora, ao passo que as eólicas estão lá 130 mais ou menos, né? Então, assim, vocês veem que a maior parte dos leilões é dominada pela geração eólica, mas na hora de somar todo o potencial, né, não necessariamente é eólica. E a partir de 2014 aparece aqui, se o meu olho não, se eu não fui traído pelo olho aí, né? Geração fotovoltaica. Oferta inicial, bateu o martelo, R$ 219, R$ 217 reais, né? Isso aqui, por exemplo, no estado da Paraíba. Mas aí geração eólica, muitos empreendimentos aí, vários lugares no Brasil, né? Não é igual a eólica que apenas alguns estados, né, possuem esses empreendimentos, mas solar parece ser mais democrático. Paraíba, São Paulo, Bahia, Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte e assim por diante, né? Por formato de fazendas, né? O curioso, né, que toda hora aparece uma notícia, vai ser construída a maior fazenda do Brasil, mas a próxima maior fazenda do Brasil superou a outra, né? Muitas no Nordeste, porque o custo da terra torna-se mais barato, o impacto ambiental, assim, a necessidade de desmatamento é mais baixo, às vezes pega já uma área já degradada, enfim, mas usinas aí queimando bagaço de cana, especial aí no estado de São Paulo, região Centro-Sul, né? Bom, o que mais que tem? Bom, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tem uma usina, uma PCH na cidade de Rio Verde do Mato Grosso. Tá, cavaco de madeira, casca de arroz, deve ser Rio Grande do Sul, né? O produtor de arroz do Brasil disparado, tá? Para mitigar um impacto ambiental, que é o acúmulo de palha, né? Porque chegava o ponto de queimar céu aberto. Então, já estou esquema para gerar eletricidade também, uma potência baixa, 8 megawatts, tá? Só com um fator de capacidade bastante alto aí. A vantagem aí da biomassa é que você pode controlar a queima aí do bagaço, né? Não tem tanta intermitência. Bom, já falei isso antes, né? Você deve estar cansado de ouvir isso, ter falado tantas vezes. Aí a gente parte para 2015 com fornecimento para 2018, sol, rios, né? PCHs. Que mais? Bom, daí para frente aí não tem tanta coisa sensacional para falar, né? É uma coisa que nota-se uma menor participação da biomassa especial do bagagem de cana e maior da solar, por exemplo. A solar já caiu. No ano de 2017 para fornecimento de 2021 já baixou para R$ 146, por exemplo. E PCHs com valor aumentando, termoelétricas valor aumentando, eólica caindo, e solar caindo também. E aí, com o tempo, né, aquela tecnologia que era quase que exclusivamente estrangeira, né, torna-se... Aí abre-se algumas fábricas de placas solares, de Solartrack. Solartrack, para quem não sabe, são mecanismos onde permite a oscilação da posição das placas fotovoltaicas de acordo com a orientação do sol, para conseguir aproveitar mais energia, né? E outros equipamentos aí, né, inversores e dispositivos diversos essenciais para a geração fotovoltaica, né, e seu consequente fornecimento. Então, dessa forma aí, né, então o legal, né, que foram construídas, estão sendo construídas várias fazendas solares,
aproveitando aí preço mais baixo da terra em alguns lugares, né? E também, na medida do possível, aproveitando aí a distância com as linhas de transmissão. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque há uma necessidade óbvia, né, de desapropriar terras para construir as linhas. Então, deve-se aproveitar o baixo custo da terra, proximidade das linhas de transmissão e, obviamente, proximidade do mercado consumidor também, mas principalmente das linhas de transmissão, tá? E, bom, o que mais? É isso, né? O que mais? Aí, claro, né, aproveitando também, na medida do possível, áreas com maior insolação, né? Tem lá o Atlas, que de incidência solar, né? Que tem algumas regiões, principalmente do setor nordestino, onde tem mais insolação no Brasil, tá? O que mais que tem aqui de diferente, né? Aparentemente não tanto, né? Vocês estão vendo aí que é uma gama bem grande, né? Já está nas quase 1.400 linhas dessa planilha. A geração solar, num determinado momento, 65 megawatts. Chega-se no ponto, né, que o preço do produto final, né, é muito maior do que o custo marginal, né? O custo de operação muito menor do que os custos restantes, né? Transmissão, distribuição, impostos, subsídios, etc. Tá? Bom, estamos aqui, aí tem muito empreendimento e tal. E a planilha acaba por aqui, né? O último fornecimento dessa tabela aqui, leilão em 2019. Tá, o último, né? Leilão que número 4 de 2019, A-6, início do suprimento em 2025. Tá? Então, no último leilão, muitos empreendimentos aí eólicos, ainda, né, termoelétricos queimando bagaço de cana, vamos dar exemplo aqui, instalado no estado de São Paulo, Minas Gerais, né? PCHs, né? Aqui não aparece geração fotovoltaica, eu acho. Não, aqui não, mas nos outros leilões aparece. Então é isso. Os leilões ocorrem de vez em quando, né, para atender demandas futuras, de curto, médio e longo prazo, mas como falei, né, mesmo com o empreendimento todo pronto, né, ainda o empreendedor tem o risco, né, que é inevitável, né, de alguma variação do fornecimento de acordo aí se, por exemplo, o país passar por uma severa crise econômica, né? Ou também pode acontecer o contrário, no aumento do PIB, aí a própria ANEEL aí abre aí leilões de emergência, de curto prazo, enfim, para suprir, né, para diminuir o risco aí de falta de energia. Tá? Então, os leilões ocorrem desta maneira, tá? Por meio aí de vários lances, e tem vários lances até mesmo de um mesmo empreendedor, como pode ver aqui, várias vezes o mesmo nome, né? Por isso que a planilha é bastante longa. Então, da parte da comercialização da energia, basicamente é isso, tá? Então, vamos partir para os próximos vídeos, falar sobre outros assuntos.